Olá pessoal, esta aula é sobre a sincronização e comunicação entre tarefas. Trata-se do capítulo 11 do livro. E neste quinto e último vídeo, nós vamos tratar do mutex. Quando nós temos o problema da seção crítica em aplicações, o mais usual é empregar mecanismos que o sistema operacional nos oferece através de chamadas de sistema. O kernel e o microkernel tipicamente implementam abstrações de mais alto nível, que são melhores do que aquelas soluções de baixo nível que nós vimos no vídeo anterior. Elas mitigam, reduzem as limitações, as desvantagens associadas com mecanismos de baixo nível, como desabilitar interrupções ou usar spin locks. Provavelmente o mecanismo mais usado para tratar o problema da seção crítica é o mutex. O mutex é uma contração, de mutual exclusion ou exclusão mútua, e trata-se de um tipo abstrato de dado. O mutex ele possui um valor lógico, que é livre ou ocupado, e uma fila de threads bloqueadas à espera deste mutex. Então, o valor lógico associado ao mutex indica que ele está em um estado livre ocupado, isto associado com a seção crítica que ele protege. A ideia é que, para cada seção crítica compartilhada entre várias tarefas, nós vamos criar um mutex, e esse mutex vai indicar se aquela seção crítica está no momento livre ou ocupada. À medida em que tarefas tentarem acessar a seção crítica e ficarem bloqueadas, elas vão ficar em uma fila associada a este mutex, que protege a seção crítica em questão. Então, duas operações são realizadas sobre o mutex: a operação de lock e a operação de unlock. Então, o mutex foi criado para resolver o problema da seção crítica no nível da aplicação e, portanto, ele é extremamente intuitivo e simples de usar. Se a gente realiza a operação de lock sobre um mutex que está livre, o mutex passa para o ocupado e a thread em questão prossegue, entrando no código da seção crítica. Já se a tarefa ou a thread executa um lock sobre o mutex que está ocupado, como o mutex está ocupado, a thread em questão não pode prosseguir, então ela fica bloqueada. Ela sai da fila do processador, ela para de disputar o processador e é inserida na fila do mutex. Ela vai ter que esperar até esta seção crítica ficar livre para que ela possa usar. A outra operação é o unlock. Se a gente executa um unlock sobre um mutex livre, ele continua livre e nada acontece, é inócuo. Se a gente executa um unlock sobre um mutex ocupado, porém que tem sua fila de espera vazia, significa que a thread em questão, a thread que executa o unlock, ela detinha a seção crítica, não tinha mais ninguém esperando. Então, ao executar o unlock sobre o mutex ocupado, o mutex passa para o estado de livre, a seção crítica é liberada e a thread em questão vai embora. Por fim, se a thread que detém a seção crítica executa a operação de unlock sobre o mutex ocupado e ao mesmo tempo existe uma fila de outras threads querendo acessar esta mesma seção crítica, então o mutex em questão permanece ocupado, porque a thread que estava usando a seção crítica está indo embora, está sinalizando isto via o unlock, porém, outra thread que estava na fila vai agora assumir a seção crítica e, portanto, a seção crítica, o mutex permanece ocupado. A primeira thread que estava bloqueada na fila do mutex é liberada e pode, então, ser novamente inserida na fila do processador. Ao receber o processador, daqui a pouco, pela decisão do escalonador, essa thread entra na sua seção crítica. Então,
um unlock sobre o mutex ocupado com fila permanece ocupado e a primeira thread da fila é liberada para entrar na sessão crítica. Aqui tem um código de como implementar isto usando a biblioteca das pthreads. É também um código bem simples, apenas para dar uma ideia de como isto é programado. Eu incluí aqui a pthread.h e eu criei um mutex, uma variável, que eu estou chamando de meu mutex, poderia dar qualquer nome. Esta variável é do tipo pthread mutex type, definido aqui. E eu preciso inicializar ela. No meu caso, uma inicialização default com o mutex livre está bem, então eu simplesmente uso essa constante, isso aqui é um define que está dentro do pthread.h e que inicializa o mutex de uma maneira default, como a gente faz na maior parte do tempo. Eu estou supondo aqui que a thread 1 e a thread 2 acessam a variável soma, que é uma variável global compartilhada. E esta variável global compartilhada, a soma, ela é incrementada pela thread 1 e também incrementada pela thread 2. E nós vimos no outro vídeo que, mesmo sendo uma operação simples, incrementar pode levar a um problema de corrida, de condição de corrida, e, portanto, eu tenho que proteger a sessão crítica com um protocolo de acesso, em que, no caso, eu vou usar o mutex. Desta maneira, a thread 1, antes de executar a sessão crítica, ela executa um lock. A operação lock é através da função pthread mutex lock sobre o mutex que a gente criou aqui em cima. A thread 1 acessa a sessão crítica, isso aqui poderia ser qualquer código, poderia ser a lista encadeada onde elementos são inseridos e removidos. Quando a sessão crítica terminou, a thread avisa isto através da operação unlock, pthread mutex unlock, sobre o mutex em questão. A thread 2 vai fazer a mesma coisa. Antes da sessão crítica, lock no mutex, depois da sessão crítica, unlock no mutex. Então, o que vai acontecer aqui nesse cenário, pessoal? A primeira thread que executar o lock entra na sessão crítica e deixa o lock ocupado. A segunda thread que executar o lock e encontrar o mutex ocupado, ela bloqueia nesta operação. O bloco descritor de thread dela sai da fila de atos, sai da fila do processador e vai para a fila do mutex chamado meu mutex. Quando a outra thread, a thread que detinha a sessão crítica e estava executando, concluir a sessão crítica e der um unlock no meu mutex, a thread 2 vai sair vai sair do seu bloqueio e vai entrar no código da sessão crítica. Eu não sei quem vai chegar antes, não sei, vai depender do escalonador, vai depender de quantos cores eu tenho. Talvez a thread 1 e a thread 2 sejam periódicas, e às vezes a thread 1 chega antes da thread 2, às vezes a thread 2 chega antes da thread 1, às vezes só uma quer usar a sessão crítica, às vezes as duas querem. Eu não sei nada disso. O que eu tenho certeza é que, ao proteger a sessão crítica com um lock e um unlock, que a gente chama de protocolo de acesso à sessão crítica, eu tenho certeza que a sessão crítica é atômica. Ou a thread 1 executa antes da thread 2, ou a thread 2 executa antes da thread 1, mas jamais as sessões críticas serão executadas simultaneamente. Jamais instruções de máquina das duas sessões críticas serão intercaladas na linha do tempo. Obviamente, para que isto funcione, as primitivas lock e unlock precisam ser atômicas, porque aqui, imagine que eu tenho um multicore e exatamente no mesmo instante, a thread 1 no core 1 chama o lock e a thread 2 no core 2 chama o lock. Eu não posso misturar eles, quer dizer, um tem que ser antes do outro e esse cara é quem vai seguir para a sessão crítica e o outro vai bloquear, tá certo? Então, o lock e o unlock precisam ser atômicos. Quando eu programo a aplicação,
Tipicamente, lock e unlock são chamadas de sistema ou de funções de biblioteca que de alguma maneira mapeiam para chamadas de sistema. Então, quando eu programo a minha aplicação, eu simplesmente uso lock e unlock, suponho a atomicidade e não me preocupo mais com isso. É responsabilidade do kernel ou do microkernel que eu estou usando prover esta atomicidade. Então, essa é a elegância da solução, né? Eu, como programador da aplicação, uso primitivas de alto nível, lock e unlock, e que funcionam muito bem e não tenho que me preocupar como elas são implementadas. Agora, como é que o kernel ou o microkernel faz para implementar lock e unlock e garantir esta atomicidade? Bom, no caso de um computador com um único processador, o lock e o unlock é implementado pelo kernel, né, dentro do kernel e dentro do microkernel, através de interrupções desabilitadas. Ou seja, a minha chamada de sistema lock e unlock vai ativar um código dentro do kernel ou do microkernel que executará com interrupções desabilitadas, portanto, garantindo a atomicidade do lock e unlock. Mas aí a gente volta a pensar, peraí, mas desabilitar interrupções não tinha ali um conjunto de limitações, de desvantagens? Como é que fica isso agora? Vamos examinar isso. Um problema que havia é que desabilitar interrupções é uma instrução privilegiada. Numa máquina com proteção entre processos, eu, como usuário normal, não posso desabilitar interrupções. Só que agora nós estamos desabilitando interrupções dentro do kernel para implementar as chamadas de sistema lock e unlock. E dentro do kernel, com o processador em modo sistema, eu posso desabilitar interrupções. Então, isso não é um problema. Uma outra desvantagem de desabilitar interrupções no código da aplicação era deixar o sistema mais lento, né, para responder interrupções do ambiente. Né? Eu diminuía a responsividade do sistema. Só que agora as interrupções não são desabilitadas durante toda a sessão crítica da aplicação, que pode ser muito longa. Interrupções são desabilitadas apenas naquele pequeno código que implementa o lock e no pequeno código que implementa um lock. A sessão crítica da aplicação, que, de novo, pode ser extremamente longa, ela executará com interrupções habilitadas, de maneira que eu não estou, então, reduzindo, né, diminuindo a responsividade do sistema. Porém, desabilitar interrupções, como a gente viu no vídeo anterior, só funciona em monoprocessador. Caso eu tenha um computador com vários processadores, além de desabilitar interrupções, eu terei que empregar alguma solução do tipo spin lock. Né? Caso as threads executando em diferentes cores façam simultaneamente uma chamada de sistema lock e unlock, a implementação do kernel ou do microkernel vai desabilitar interrupções no seu processador, no seu core local, e vai disputar um spin lock para ter certeza que só ela vai mexer naquele mutex de cada vez. Dessa maneira, eu utilizo um spin lock para proteger o pequeno código das primitivas lock e unlock. Como eu uso o spin lock para proteger o código rápido que implementa a primitiva e não para proteger código de aplicação, acaba que o spin lock é muito rápido. E por ser muito rápido, problemas como busy waiting e postergação indefinida, que nós vimos no outro vídeo, eles são minimizados. Ou seja, o perigo de busy waiting e de postergação indefinida são limitados apenas durante a execução das primitivas. Como as primitivas são muito rápidas, né,
o busy waiting é mínimo e a postergação indefinida, de fato, se torna impossível. Quando a gente usa mutex na nossa aplicação, é muito comum fazer o aninhamento dos mutexes. Tá? Esse é um cenário, um exemplo de código que ilustra isso. O que significa aninhamento de mutex? Significa dar um lock num mutex e depois dar um outro lock num outro mutex. A gente chama de aninhamento perfeito quando isto acontece de forma estruturada. E, neste caso, o unlock acontece exatamente na ordem reversa dos locks. É um cenário muito comum, na verdade. Observe aqui o exemplo. Eu tenho uma função funcx, a qual ela utiliza uma estrutura de dados x. Pensem em x como uma lista encadeada, por exemplo, né? É usada a estrutura de dados x. Como a estrutura de dados x é compartilhada com outras tarefas, nós temos o cuidado de criar um mutex mx, o qual vai proteger x. Então, o que a thread, ao chamar funcx, faz? Lock em mx, tenho certeza que a estrutura de dados x é minha, de forma exclusiva, tá? E aí eu vou lá mexer na lista encadeada x. No processo eu preciso chamar funcy. Tudo bem, eu chamo funcy, prossigo, uso um pouco mais a estrutura de dados, a lista encadeada compartilhada x, e quando eu fiquei satisfeito, eu dou um unlock em mx, dizendo que eu estou liberando x. O que eu não sei é que funcy, talvez programada por uma outra pessoa, ela também acessa uma estrutura de dados compartilhada y. Suponham uma tabela qualquer que é compartilhada entre várias tarefas. Então, nesse caso, y está protegido por um mutex y. Tudo bem, antes de acessar y, lock no my, depois de acessar y, está liberado unlock em my. O que acontece durante a execução desse código aqui? A thread vem aqui, entra em funcx, lock em mx, chama funcy, lock de my, termina unlock de my e retorna unlock de mx. Então nós temos aninhamento, porque eu tenho um lock dentro de outro lock, mas eu tenho um aninhamento perfeito, no sentido que eu aloco mx, depois aloco my, aí eu libero my e libero mx, ou seja, na ordem reversa das alocações. Um problema sério da programação concorrente, que pode acontecer com mutexes, mas também pode acontecer com qualquer outro mecanismo de sincronização a princípio, inclusive com mensagens, eu posso ter deadlock com mensagens, enfim, é o deadlock. Sempre que eu faço aninhamento de mutexes ou uso outras primitivas mais elaboradas, né, surge a possibilidade do que a gente chama de impasse, ou em inglês deadlock. A gente diz que um conjunto de n tarefas está em deadlock quando cada uma das n tarefas está bloqueada à espera de algum evento, à espera de um evento. E este evento somente pode ser causado por uma das n tarefas do conjunto. Então pensem o seguinte, eu tenho n tarefas, todas elas estão bloqueadas, cada uma à espera de alguma coisa, e quem causa esta alguma coisa é uma daquelas mesmo n tarefas. Então não vai acontecer nada nunca, tá certo? Porque está todo mundo esperando por um evento que não vai acontecer. Por quê? Porque quem causa o evento está à espera de algum outro evento também. Então, por exemplo, imagine este cenário. A thread 2 dá um lock no y, pega y. Aí a thread 1 chega, digamos, com a interrupção do controlador de Ethernet, avisa que chegou um pacote e isso libera a thread 1, a qual tem prioridade mais alta, a thread 1 começa a executar.
né? Ela preempta o processador da thread 2. E thread 1 executando, ela chama lock X. Tudo bem, lock X está livre, né? O lock dá certo, thread 1 prossegue sua execução. Aí em seguida, a thread 1 resolve que quer usar a estrutura de dados protegida pelo mutex Y e faz lock Y. Ups, lock Y? Não, Y está ocupado porque a thread 2 pegou Y antes. Quando a thread 1 faz lock Y e Y está ocupado, está sendo usado para a thread 2, a thread 1 fica bloqueada. Ela fica bloqueada à espera que alguém dê um unlock em Y. Como a thread 1 está bloqueada, o que o escalonador faz? Bom, vamos voltar a executar a thread 2, que havia sido preemptada antes, né? E supõe agora que a thread 2 faz um lock X. Bom, peraí, o mutex X está ocupado porque a thread 1 deu um lock X antes. E, portanto, como o mutex X está ocupado, a thread 2 fica bloqueada. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a thread 2 detendo o recurso Y à espera do recurso X. E nós temos a thread 1 de posse do recurso X esperando pelo recurso Y. Não vai acontecer mais nada, chegamos a um impasse, temos um deadlock. No caso, um deadlock formado por um conjunto de duas tarefas, thread 1 e thread 2, as quais esperam por eventos. T1 espera um unlock X, T2 espera... T1 espera por um unlock Y, né? E T2 espera por um unlock X. Para que seja possível a ocorrência de deadlock no meu sistema, eu preciso de quatro condições necessárias. Se eu quebrar pelo menos uma dessas condições, o deadlock se torna impossível. Então, essa é uma forma de olhar o problema e tentar, de alguma maneira, eliminar as condições necessárias. Em alguns cenários, né, em alguns recursos, em algumas situações é fácil, em outros nem tanto. Então, vamos lá. Quais são as quatro condições necessárias para a ocorrência de deadlock? Bom, primeiro, eu preciso de recursos acessados de forma exclusiva, né? Se todas as tarefas podem acessar o recurso ao mesmo tempo, ninguém vai ficar esperando por ninguém, não vai ter deadlock. Então, se uma tabela read-only, que todo mundo pode acessar junto sem problema, não vai causar deadlock, né? Mas a gente viu, né, que o problema da seção crítica surge facilmente com estruturas de dados compartilhadas, e se eu tenho uma lista encadeada compartilhada, não tem jeito, eu vou precisar dar acesso exclusivo a ela. Outra condição necessária: a tarefa deve poder manter um recurso alocado enquanto espera por recursos adicionais. É o que acontece com o alinhamento do mutex, né? A tarefa dá um lock no X, está com de posse do X, e aí dá um lock no Y e fica esperando. Se eu proibir que tarefas com recursos previamente alocados tentem alocar novos recursos, tentem dar locks adicionais, eu eliminaria a possibilidade do deadlock. Isso não é, em geral, possível ou leva a bastante subutilização de recursos no sistema. Então, embora possível teoricamente, na prática não é algo feito com frequência. Terceira condição necessária: recursos devem ser liberados por quem alocou. A tarefa que executou o lock X é a tarefa que deve dar o unlock X. Com isso, se algo acontecer com ela, ela vai bloquear e não vai dar o unlock X. Se o sistema pudesse chegar e dizer, ok, tu deu o lock X, mas eu agora estou dizendo que tu não tem mais o recurso X, existe um unlock X automático, a tarefa perde o recurso e a gente dá o recurso X para uma outra tarefa. Bom, eu também não teria mais deadlocks. Entretanto, eu não posso fazer isso em geral, porque
uma estrutura de dados associada ao mutex, ela pode estar sendo manipulada pela tarefa. E a tarefa em questão, ela pode deixar a estrutura de dados inconsistente enquanto altera a mesma. O que significa isso? Uma lista encadeada, onde a gente supõe que cada registro tem um pointer que aponta para o próximo registro da estrutura, talvez em algum momento, durante as inserções e remoções, estes pointers estejam errados, estejam inconsistentes. Tudo bem, porque a tarefa que está mexendo na lista encadeada vai arrumar isso. E quando ela finalmente executar o unlock, ela terá deixado a estrutura de dados correta. É muito perigoso o sistema executar um unlock por conta própria sem ter certeza que a estrutura de dados em questão está consistente, né? E por fim, eu preciso ter a possibilidade de formar uma espera circular, onde cada tarefa espera por um recurso que foi obtido por outra tarefa, que por sua vez espera por outro recurso e assim por diante, até fechar o círculo e voltar à tarefa inicial, né? Esta é basicamente até a própria definição de deadlock. No caso desta condição 4, formação de espera circular, existe uma técnica simples e muito popular que é a seguinte: a gente pega todos os mutexes do programa e ordena eles, define uma ordem para eles. Pode ser qualquer uma, né? Mas é possível então dizer se um mutex deve vir antes ou depois do outro. E a gente passa a exigir que as tarefas sempre aloquem os mutexes na ordem crescente dos mesmos. Então, eu obrigo a todas as tarefas que tenham lock aninhado, mutex aninhado, que executem os locks numa ordem pré-definida. Dessa maneira, eu impeço a formação de espera circular. Suponha que nós temos os mutexes x e y e a ordem que a gente definiu é a ordem alfabética, né? Significa que todo mundo tem que alocar x antes de y. A tarefa pode só alocar x, ok. Ou ela pode só alocar y, tá bom também. Mas se a tarefa precisa dos dois, ela é obrigada a pedir sempre x e y. E é proibido tentar alocar na ordem reversa. No momento em que eu proíbo a ordem reversa, eu não consigo mais formar um deadlock neste sistema. Não é mais possível fazer isso. Com esta regra de alocação, portanto, é impossível a ocorrência de deadlocks. No caso aqui deste exemplo, né, a tarefa 2 faria um lock em y, ok. A tarefa 1 preempta porque tem prioridade mais alta e faz um lock x, ok. A tarefa 1 tenta fazer um lock y, pode, porque y vem depois de x. No entanto, ela fica bloqueada, porque y já está de posse da tarefa 2. E por fim, quando a tarefa 2 volta a executar e parte para fazer um lock x, o que nos levaria ao deadlock, o sistema vai dizer: não. Você já tem y. Como você já tem y, é proibido pegar x. Seria na ordem reversa. E a gente nega o lock x para a tarefa 2. Ou seja, a gente impede a formação do deadlock. A tarefa 2 terá que fazer o que tem que fazer apenas com um y, e no que ela executar o unlock y, a tarefa 1 volta a executar e nós não temos o bloqueio total do sistema. Com isto concluímos o quinto vídeo e o último vídeo relativo ao capítulo 11 do livro. Mais detalhes sobre todos estes assuntos vocês encontram no meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!